Eu tinha mostrado para vocês que quando nós olhamos o Apocalipse, nós estamos falando sobre um cenário, né? Nós estamos falando sobre a história do mundo. Nós vimos que João descreve a sociedade corrompida e Roma era um grande exemplo da sociedade corrupta. Nós vimos no Apocalipse que João anuncia os juízos de Deus, que na verdade são o dia da ira de Deus. Aqui, irmãos, há um ponto importante. A gente costuma dizer assim: mas parece que Deus não está punindo as pessoas, parece que Deus está deixando o pecado impune, parece que Deus não está fazendo hoje como já fez em um dado momento do passado. E eu estava até fazendo um culto num bairro essa semana, e o pessoal está assim: pastor, seria tão melhor, né? Se no ato do pecado o fogo caísse do céu e pegasse a pessoa, né? Bem, a gente fala isso como se a gente também não fosse ser vítima do fogo que vem do céu, né? Porque parece eu só ia querer que o fogo viesse para o pecador se eu não pecasse, né? Mas aí o povo falou: não, isso é muito bom castigar o povo. Mas o povo diz: não, mas Deus não faz isso. Parece então que Deus é tolerante, permissivo, que Deus fez vista grossa e que o pecado não é punido. E muita gente diria assim: pastor, mas como pode? O mal, ele vem predominando e Deus não faz nada. Por que Deus já não destruiu Satanás? Por que Deus já não eliminou os ímpios? Por que Deus então já não colocou um ponto final em tudo isso? A gente às vezes quer uma resposta assim, né, irmãos? Uma coisa do tipo: por que então Deus não põe um ponto final em tudo? Mas um fato é importante de dizer: a Bíblia, ela nunca deu essa expectativa de que Deus faria tudo em um momento assim, que Deus responderia ao momento numa atitude impetuosa de castigo. Muito pelo contrário, Deus não criou essa expectativa. A Bíblia tem nos ensinado que Deus tem um dia, um período preparado. Irmãos, fiquem com isso na memória. Há um tempo preparado. Deus já tem tudo planejado, e na mente de Deus já existe um momento, uma ocasião em que Deus irá tratar o mal do mundo. Deus irá tratar, e a Bíblia chama esse dia de o dia da ira, o dia do Senhor ou o dia de Cristo. O Antigo Testamento fala muito dessa ocasião, o Novo Testamento também fala dessa ocasião. É uma ocasião em que Deus então ajustará contas com essa terra pecaminosa. Irmãos, isso é importante não só para nós hoje que pensamos isso, mas tenta imaginar essa mensagem dos juízos de Deus para o povo que vivia a época de João. Eu tenho tentado mostrar isso toda semana. Tenta olhar o livro como se você estivesse naqueles dias. Imagina que você era um discípulo de Jesus nos anos do final do primeiro século, por exemplo, nos anos 70, 80, 90, 100, nos anos 60. Imagine que você viveu aquele período e que você viu Nero matar cristãos, os imperadores cometerem muitos crimes, eles fazerem coisas cruéis, coisas horríveis, e vocês serem discípulos de Jesus e viverem então na iminência da morte, do sofrimento, de ser saqueado, de ter sua casa invadida, de perder todas as coisas que tem. Você poderia estar pensando assim: mas cadê o juízo de Deus? Por que Deus então não faz alguma coisa? Por que Deus então não vinga o povo dele? Essa, irmãos, é uma pergunta que muitos deles certamente fizeram. E a Bíblia, ela mostra para nós que mesmo naqueles dias, mesmo naquele contexto em que muitos estavam derramando o sangue pela sua fé, e o Império Romano acabava sendo um veículo dessa maldade, muitos então clamavam a Deus dizendo: até quando, Senhor? E o Apocalipse narra isso, capítulo 5, 6 principalmente, vai dizer: até quando o Senhor não vai tomar vingança? Porque o Senhor não vinga, porque o Senhor não age, porque o Senhor não faz alguma coisa? Os mártires então clamavam esperando o juízo de Deus. Mas, irmãos, afirmo isso para vocês: Deus tem um tempo preparado, Deus tem uma ocasião, Deus tem um plano, e Deus segue o seu plano. O plano de Deus, irmãos, ele muitas vezes não vai satisfazer o nosso senso de justiça,
nem mesmo o nosso senso de urgência. Mas a Bíblia diz: o dia da ira é inevitável, o dia do Senhor é inevitável. Há um momento preparado. O Apocalipse narra o juízo de Deus sobre a sociedade corrupta. Mas eu abro um parêntese, irmãos. Não é um juízo exterminador. Não é que Deus estaria então exterminando a sociedade corrompida, muito pelo contrário. Quando o Apocalipse narra os juízos de Deus, eles são expressos na forma de pragas, calamidades, catástrofes, coisas terríveis que não visam assim destruir a sociedade no sentido de dizer assim: Deus então vai aniquilar a sociedade. Os juízos do Apocalipse não narram isso num primeiro momento. Quer ver por quê? Abra sua Bíblia só para ver um versículo, 2 versículos, no capítulo 9. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 9. Eu quero ler com vocês o versículo 20. Apocalipse 9, versículo 20 e o 21. Apocalipse 9, 20 e 21. O texto bíblico, ele está anunciando aqui os juízos de Deus. Os juízos são expressos na forma de selos, trombetas e flagelos. Aqui no capítulo 9 nós temos a 6ª trombeta, ou o 6º anúncio de juízo. E no final desse trecho, o versículo 20 fala assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, eles não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua prostituição, nem dos seus furtos. João presencia algo importante, irmãos. Os juízos de Deus sobre a sociedade corrupta, eles tinham uma finalidade de mostrar que Deus é contra essa maldade, mas tinham uma finalidade de mostrar para o homem que ele precisa se dobrar diante de Deus. São juízos que deveriam conduzir os homens a uma espécie de arrependimento, mudança, a um sentimento de dizer: estamos culpados. Mas João vê que apesar das dores e sofrimentos, apesar de tudo que a sociedade corrupta sofre por causa dos juízos que Deus permite e que Deus impõe, eles não se dobram e não se humilham. Se a gente lesse os versículos anteriores, João vai dizer numa linguagem simbólica que milhares de pessoas morreram nos juízos de Deus, que as catástrofes naturais, as guerras, a fome, o caos natural, o caos da natureza, ele ocasionou a morte de muitas pessoas, mas nem isso foi suficiente para fazer o homem se dobrar diante do Criador e admitir-se pecador e confessar o seu pecado. João, ele vê que aqueles que não foram mortos no meio dessa calamidade toda, eles não se arrependeram das obras deles. O livro do Apocalipse, irmãos, ele vai mostrar uma sociedade corrupta, mas ele não deixa de mostrar um Deus perdoador, e nem deixa de mostrar um Deus que está querendo receber as pessoas. O Apocalipse, ele quer mostrar que no meio dos juízos de Deus há um convite ao arrependimento e um convite à salvação. Só que João vê que os homens não se arrependem. No meio do caos, no meio do problema, no meio do sofrimento que a humanidade vive, os homens não se arrependem das suas obras. E João diz: eles não abandonam os ídolos, eles continuam atribuindo divindade àquilo que não é nada. Porque, irmãos, isso não é crítica a pessoa alguma, mas por mais que os homens vão dizer que não adoram os ídolos que têm, e os ídolos que vão buscar em Goiás, em São Paulo, em qualquer roça por aí, as pessoas se curvam diante de um ídolo e atribuem divindade àquilo. E é uma coisa que não tem cabimento o que o homem faz. E João vai dizer: os homens não abandonam isso, eles continuam se dobrando diante da prata, do cobre, da pedra, do pau, diante de tudo isso,
ao mesmo tempo em que eles não se arrependem dos assassinatos, das feitiçarias, da prostituição, dos roubos, dessas coisas. João vê que a sociedade continua e continuará na mesma direção. O livro do Apocalipse narra os juízos de Deus, mas mostra que Deus está aberto para receber pessoas que se convertam e se arrependam. Judeus vão se converter, pessoas de todas as nações vão se arrepender, e há de chegar o momento, irmãos, que está escrito aqui, que nós chamamos de parousia, ou segunda vinda. A palavra significa vinda. O livro do Apocalipse narra, no capítulo 19, no final de todas essas coisas, no meio de todo aquele caos, no meio dos juízos, dos flagelos, dos castigos, no final de tudo isso, João vê Jesus Cristo vindo sobre a terra. Afirmo para vocês, irmãos, e sobre esse tópico eu não tenho dúvida, a Bíblia não ensina que a igreja será poupada de tribulação alguma. A Bíblia não ensina que a igreja vai ser arrebatada, ressuscitada antes dos juízos. A igreja nunca foi poupada de juízo, de tribulação nenhuma. A igreja não foi poupada das perseguições do Nero e do Domiciano. A igreja não foi poupada das perseguições medievais. A igreja não tem sido poupada das perseguições atuais. Ela não vai ser poupada. O que João vê, e essa é uma mensagem de consolo, lembre-se disso, irmãos, consolo para todos aqueles que seguem a Jesus, principalmente aqueles que viveram naqueles dias. Eles estavam sofrendo na mão de Roma. Homens estavam sendo torturados, estavam agonizando, eles estavam passando por tribulações. E João quer dizer o seguinte: cristãos, permaneçam fiéis e firmes, porque no meio desse caos todo, Jesus vai voltar segunda vez. Ele vai vencer o mal, ele vai destruir o anticristo, ele vai destruir esse homem mau. Deus vai iniciar aqui um reino, e nós estaremos com ele, no meio das dores e no meio desses flagelos. Irmãos, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: nós estudamos muito durante os meses anteriores a respeito do que Jesus nos disse nos evangelhos. Os evangelhos, eles nos mostram Jesus dizendo que como ele veio a primeira vez, ele virá uma segunda vez. E a grande pergunta que a igreja tem feito é: quando será o retorno de Jesus? Quando será esse retorno? Quando isso vai acontecer? A palavra bíblica para isso, a palavra da segunda vinda, vamos pensar o seguinte: nós estamos hoje aguardando a segunda vinda de Jesus, ou a parousia. Aí você fala: pastor, por que você fica falando isso? Está querendo pagar de sabichão do grego, né? Para que falar essa palavra? Não é, obviamente é a minha intenção, né? Mas é porque é o seguinte, irmãos, a palavra original, ela carrega um significado. E se você estudar, ler um livro, você vai ouvir essa palavra, parousia, seja o que for. Ela fala a respeito da vinda de um governante para os seus domínios. E Jesus Cristo, então, ele está para vir uma segunda vez, como um governante que vem para o que é seu. A grande pergunta que a igreja continua fazendo é: quando será? Aí a gente começa a ter os esquemas bíblicos, né? As cronologias. E a cronologia vai dizer assim: não, Jesus vai vir, ele vai arrebatar com ele os mortos e os discípulos, e então, a partir desse momento, começará na terra um período de tribulação, como se a igreja fosse levada antes. A Bíblia, irmãos, não ensina isso, muito pelo contrário. O ensino bíblico, tanto de Jesus quanto o que nós estamos vendo no Apocalipse, ele narra a história humana em curso. Ele narra aqui os selos, narra as trombetas, narra os flagelos, narra tudo, vai narrando a história humana, a igreja sofrendo, narra Deus convidando as pessoas
ao arrependimento, mostra Deus recebendo pessoas salvas, tudo isso acontecendo no decurso da história. Mas se lembrem, irmãos, a Bíblia promete que nesse período haverá uma figura chamada de Anticristo, que o Apocalipse dá o nome de besta. Essa figura, ela é reconhecida como uma figura que virá, um líder que virá, um líder que terá um poder, uma influência no meio da sociedade, e que ele será a cabeça de um movimento de maldade e rejeição de Deus. Ao que tudo indica, vou usar essa expressão, não quero parecer realmente exagerado, mas é como se ele se tornasse o grande líder mundial. De fato, ao que tudo indica, esse homem será alguém que vai promover certa paz, certa orientação, ele se tornará cabeça de um movimento nessa terra. Só que o problema é que João vê que esse homem, ele vai incitar um abandono de Deus, perseguição contra Deus, idolatria a ele ou a Satanás mesmo. Ele vai incitar uma fuga do homem de Deus. E a Bíblia então mostra esse cenário, os castigos de Deus, Deus convidando pessoas ao arrependimento, a sociedade numa direção errada, liderada por um homem. A Bíblia diz então que quando tudo isso estiver acontecendo, em um dado momento, quando esse homem estiver na terra, Jesus Cristo então virá a segunda vez. Ele destruirá esse elemento, ele ressuscitará os mortos salvos, ele arrebatará os salvos vivos, e todos então estarão com Cristo. Essa, irmãos, é a mensagem que o Apocalipse narra. A história está seguindo o seu curso. Nós estamos hoje aqui no ano 2019. Quando será isso? É uma pergunta. Tudo isso pode já estar em desenvolvimento, ou pode acontecer daqui 100 anos, 200 anos ou 1000 anos, eu não sei. O que a Bíblia diz é: a história seguirá o seu curso, até então que Jesus virá no final desses eventos. Abra sua Bíblia no Apocalipse, capítulo 20. Vamos observar lá. Capítulo 20. Bem, antes, vamos ler, abre no 19, irmãos, é melhor. Vamos ler a sequência toda. Capítulo 19, versículo 11. Nós vamos ler a sequência, tá? Capítulo 19, versículo 11, o texto bíblico diz: João diz: vi o céu aberto, um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, espécie de coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Essa pessoa está mais que óbvio, né, irmãos? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá as nações com cetro de ferro, e pessoalmente ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo posto em terra no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reunidos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, de cavaleiros, de todos, escravos, livres, pequenos e grandes. E vi a besta, o anticristo, e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, ou um selo de controle, e eram os adoradores da imagem desse ídolo. Os dois
foram lançados vivos dentro do lago que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes ou dos seus corpos. Esse texto, irmãos, ele narra a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, que também nós poderíamos dizer que acontece na ocasião conhecida como Armagedon. A Bíblia narra esse episódio do Armagedon como a ocasião em que uma grande guerra, uma grande batalha acontecerá, onde Jesus Cristo, ele destrói o anticristo, esse líder mundial e os seus exércitos. Irmãos, um fato aqui é importante. Se esse homem que surgirá, e há muita especulação sobre quem ele é, Nero era um, Hitler era outro, cada um fala que é, agora já tem um nome agora moderno para esse líder mundial, né? Agora já é o genro do Donald Trump, que ele é o cara que está promovendo, ajustando o acordo de paz lá entre Israel lá na Palestina, ele está ajudando na reconstrução do templo, aquela coisa toda. Depois vocês vão ver a teoria de que ele é que é o anticristo. Irmãos, muitos dizem, eu não sei, né? Eu sou cauteloso. Mas os homens estão tentando dizer quem é esse líder. Não cabe a nós preocuparmos com isso. O ensino bíblico é: ele surgirá, um líder terreno surgirá, unificará povos, formará uma coalizão e certamente ele formará uma força, tanto de guerra quanto política, econômica. Ele será um líder. E o que João vê é Jesus Cristo em um combate contra as forças da sociedade corrompida, lideradas por esse homem. Imagine, irmãos, o cenário não significa isso, mas imagine assim: dizem por aí que o povo cristão está promovendo um negócio lá, está todo mundo juntado num lugar. Então nós vamos convocar Estados Unidos, Rússia, China, todo mundo vai juntar seus exércitos e vai para lá acabar com tudo aquilo. Então Jesus Cristo, ele vem e vence. Não é isso necessariamente, eu não sei o que vai ser, eu só sei que haverá uma peleja, uma guerra, uma batalha, onde Cristo virá, destruirá esses exércitos sob o comando desse homem, e ele será lançado para dentro do inferno. Esse é o cenário da segunda vinda de Jesus que se dá nessa batalha. Agora veja o capítulo 20, vamos pegar a sequência. Diz: então eu vi do céu descer um anjo, ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram o anticristo, nem tampouco a sua imagem, e não receberam na testa e na mão o sinal. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a morte eterna não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem, minha preocupação, irmãos, é ver fatos por trás dos símbolos, né? E quando eu olho para esse texto, há aqui algo que fica bastante claro para nós. João vê a sociedade corrupta, os juízos de Deus, o retorno de Jesus. Ele vê Cristo destruindo o anticristo e seus exércitos.
Ele vê Jesus Cristo, então, ajuntando consigo todos os que são dele. Nessa ocasião, João vai dizer que, logo depois disso, ele vê que Satanás é aprisionado. Quando usa nessas palavras, um anjo concorrente, um anjo com chave, um anjo com o selo, é uma maneira de dizer o seguinte, que João vê um ministro de Deus ou anjo sendo usado para aprisionar Satanás. João vê Satanás preso durante um período de tempo. João diz que é 1000 anos. Irmãos, aqui está o grande debate do Apocalipse. Mas aí tem o pré-milenista, o pós-milenista, o amilenista, o que acredita que não é 1000, o que acredita que é 4000, que é 6000, que é 40, que o número não significa nada. Irmãos, para mim não faz a menor diferença o número. E como não tem nada problemático com o número 1000, eu vou acreditar que é 1000. Porque que diferença faz ser 1000, ou 6000, ou 100, ou 2, não importa. Vamos ficar com 1000, tá bom? Não tem o 1000 não é um número problemático, vou ficar com 1000 mesmo. Se for menos ou mais, não tem problema não. João então vê que Satanás é preso por um período de 1000 anos. E João vê que durante esse período de 1000 anos, Cristo tem seu trono aqui na terra. E Jesus Cristo então reina aqui com os seus discípulos, com os seus filhos. Isso é o que João está dizendo. Quando Jesus Cristo vem, ele ajunta os seus, Satanás é preso e ele reina nessa terra por um período de 1000 anos. Alguém deve estar se perguntando, o reino então será só de Jesus com os seus discípulos? Não, irmãos, pessoas estarão vivas vindo desse período. Por mais que Jesus destrua o anticristo e seus exércitos, pessoas, ao que tudo indica, estarão vivas. Então será um reino de Jesus com seus discípulos ressuscitados e arrebatados, com a população da terra em continuidade. O que João anuncia é o reino de Cristo nesta terra. E a gente diz assim, nossa pastor, mas será que isso vai acontecer mesmo? Bem, vamos ver os versículos. Antes de começar a fazer conjecturas, vamos ver o texto, né? Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, em Isaías capítulo... tem vários, tá? São dezenas, mas eu vou ver apenas algumas com vocês. Isaías 11. Eu vou escolher aqui umas 5 passagens para a gente olhar. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Versículo 1 diz assim, Isaías 11, 1 diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, ou como um ramo que sai de um tronco, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor,
assim como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, falando de Jesus, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Aqui, irmãos, um anúncio de Isaías sobre um reino de um descendente de Davi. Esse descendente é o próprio Jesus. Vá para Jeremias, capítulo 33. Jeremias 33. Versículo 14. Jeremias 33, 14. Diz assim: eis que virá um tempo, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que prometi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo eu farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor Justiça Nossa. O texto vai falar mais. Um descendente de Davi que reinará é a promessa. Vai, irmãos, para Mateus 19, tá? Nós estamos indo na direção do Apocalipse. Capítulo 19 de Mateus. Estou mostrando para vocês anúncios e promessas desse dia. Mateus 19, 28. Vamos ler o 27, tá? Mateus 19, 27 e 28. Mateus 19, 27, o texto diz: então lhe falou Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que será então de nós? Jesus então respondeu: em verdade vos digo que todos vocês, os que me seguiram, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha o texto, irmãos. Pedro pergunta: Senhor, nós abandonamos tudo para te seguir, o que vai acontecer com a gente? Jesus diz: vocês que me seguem reinarão comigo nessa terra. Vá para 1 Coríntios capítulo 6. Desanima não, irmãos. Vamos lá, hein? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2. O texto diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a um juízo perante os injustos e não perante a igreja? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Uma palavra curiosa aqui: a igreja de Corinto estava entrando em demanda judicial dentro da igreja, e Paulo vai dizer: vocês são muito bobos. Se Deus disse que vocês vão reinar com Ele na terra, onde já se viu vocês não serem capazes de resolver demandas terrenas? Ele então quer mostrar que existe uma expectativa de que os discípulos participarão do reino com Cristo. Vamos continuar, vá ao capítulo 15 de Coríntios, versículo 24. 15, 24. Vamos ler o 23 também. Diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, quando Ele voltar. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Cristo reine
até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, falando do Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Paulo anuncia que quando Cristo voltar, os discípulos estarão com eles, que Cristo reinará e que os seus discípulos reinarão com ele também. Vamos, irmãos, para Apocalipse, capítulo 2. Só mais 2 textos, tá? Apocalipse, capítulo 2. Vá ao versículo 26. Apocalipse 2, 26. O texto diz assim: ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma mensagem dita à igreja de Tiatira. Jesus diz: se vocês forem fiéis, reinarão junto comigo. E vá ao capítulo 5, o último texto. Capítulo 5, versículo 9 e 10. Bem, vamos começar no 7, tá, irmãos? É melhor. 5, 7, tá bom? Do 7 ao 10. João vê o seguinte: vi então, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, e cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico e diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O que eu tenho mostrado para vocês, irmãos? O capítulo 20 de Apocalipse, ele menciona o aprisionamento de Satanás e o reino de Jesus aqui. Quando a Bíblia fala desse reino de Cristo, apesar de todo o debate, de toda a discussão que tem sobre o número, o que eu considero uma perda de tempo totalmente gigantesca. Irmãos, vamos ser sinceros, que proveito há debater se é 1.000, 2.000, 4.000, 6.000, um dia, se é um período. É o debate bobo da teologia, que me faz ter pavor de ir para um seminário de teologia de novo, que é inútil. Então, o número não importa, mas com certeza, João ele usa um número grande, talvez seja um número literal, que é um reino de 1000 anos, o que seriam aproximadamente 14 gerações, né, de pessoas. Ele usa um número longo para dizer: Cristo reinará aqui, e será um reinado longo, reinará nessa terra, e participará desse reino os seus seguidores. Lembra, irmãos, é um reino para a igreja de Jesus, lembrando que pessoas estarão vivas nesse período também. O que então significaria dizer que Cristo reinará nessa terra durante um longo período de tempo? O reino milenar de Cristo, ele cumpre profecias bíblicas. A Bíblia, irmãos, promete, e a comunidade dos judeus, ela esperou e espera até hoje esse reino de Cristo. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia vem anunciando uma ocasião em que Deus enviaria um ungido que reinaria aqui nessa terra.
E quando nós observamos João anunciando essa ocasião, é como se ele estivesse dizendo assim: povo, aquilo que Deus prometeu lá no passado, aquilo que Ele prometeu há muito tempo atrás, e que pode parecer que Deus esqueceu, porque pode parecer que Deus perdeu o controle da história, pode parecer que isso aqui está assim, igual um trem sem freio descarrilhado lá, que não para, o mundo está um caos, Deus perdeu o controle. João vai dizer: Deus não perdeu, Deus controla tudo, e como Ele havia prometido, no final de tudo, Cristo reinará, e vocês reinarão com Ele. Satanás estará preso, o anticristo já estará lançado no inferno, na ocasião da vinda de Jesus Cristo, e isso está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o texto lá fala disso. Então, com Satanás preso, Cristo reinará aqui. A grande questão, irmãos, e é o grande pensamento que nós temos é: imagine um mundo com Cristo reinando, sem Satanás. Bem, vamos assumir que isso tudo é bem literal mesmo. Não seria um cenário precioso? Não seria, irmãos? Imaginar o seguinte: tira o Bolsonaro, tira o Trump, tira o prefeito aqui, tira todo mundo. Mas, talvez vai ter, né? Mas, vence, Cristo reina. Não tem Satanás mais, não tem. Imagina, o capiroto não vai estar aí mais para encher a paciência da gente, não vai. Aí não vai ser mais tentado. Só que é importante, irmãos, quando a gente olha para esse cenário, lembrar de uma coisa: o ser humano continua sendo ser humano. E sabe o que João vai dizer? Que o juízo de Deus, ele de fato, ele é necessário. Sabe por quê? Vamos ver um pouco mais do texto. Olha que coisa, né? Capítulo 20, versículo 7. Olha lá, capítulo 7. Versículo 7 do capítulo 20. É capítulo 20, tá? Não capítulo 7, irmãos. Eu estou fazendo muita confusão, né, com esse negócio de capítulo e versículo, mas é capítulo 20. Capítulo 20, versículo 7. Diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás então será solto da sua prisão. Ele sairá e ele seduzirá as nações de todas as partes da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Irmãos, uma pausa aqui. Deve estar perguntando: que trem é esse de Gog e Magog? Bem, é uma referência, irmãos, do Antigo Testamento de Ezequiel. Magog é um território e Gog é o rei desse lugar. Quando Ezequiel usa esse termo, ele vai usar para dizer que é um reino com um governante, e em torno de Gog e Magog ele anuncia guerra e caos. Então, João usa um termo que eles certamente conheciam. Fala: olha, do mesmo jeito que lá no passado Gog e Magog foi símbolo de guerra, assim também será. Satanás então, ele vai ser solto dessa prisão, ou seja, ele vai ser livre por um pouco de tempo, e ele então vai seduzir os povos que estão debaixo do reino de Jesus. Ele vai seduzi-los, e vejam o que fala no versículo 8: e sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas será como a areia do mar. Irmãos, ser humano é ser humano. O povo vive sob o reino de Jesus. Satanás não está lá. Satanás é solto, e ele sai a seduzir os homens. E o que os homens fazem? Seguem Satanás. Tenho mostrado isso, irmãos, e já falei isso outras vezes. O juízo de Deus, ele é inevitável. E o juízo de Deus, ele é necessário. O castigo eterno, ele é necessário. E o livro do Apocalipse, irmãos, ele mostra Deus julgando, mas dando oportunidade, Deus convidando ao arrependimento, Deus atraindo para si os povos, mas os homens insistem em rejeitá-lo. E
O reino de que João anuncia sem Satanás é uma prova disso. Cristo reina, mas quando Satanás ele é solto, ele seduz os homens e ele promove uma rebelião dentro do reino de Jesus. O versículo 9 fala: então Satanás e os seus seguidores marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram o anticristo e aquele seguidor seu, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite por toda a eternidade. O cenário então que João vê: Cristo vem, Cristo elimina o anticristo, esse seu assistente, os seus exércitos, Cristo reina, Satanás está preso. No final desse período, João diz que Satanás será solto e promoverá uma grande rebelião. Uma rebelião que contará com um apoio massivo das pessoas que viveram debaixo do reino de Cristo. Mas Cristo então elimina Satanás uma última vez. Ele é lançado para dentro do inferno. E esse, irmãos, é o ato decisivo, é o ponto final da história para esse tal Satanás. Muitas pessoas dizem assim: por que Jesus ou Deus já não eliminou Satanás lá no jardim do Éden? Não é assim, irmãos? Só que é o seguinte: há um aspecto da responsabilidade humana, há um aspecto, irmãos, da existência humana, que é a sua responsabilidade de lidar com o bem e o mal, com o certo e errado, porque isso é parte da escolha que o homem fez. Quando o homem desobedece a Deus, e quando o homem decide ser o juiz de si mesmo, quando o homem decide viver pelo conhecimento do bem e do mal, e não pelas diretrizes de Deus, aí então fica evidente, irmãos, do mesmo jeito que Deus está reinando, Satanás também toma o seu lugar. E Satanás não precisa ser assim visto como aquele que o homem quer falar: eu quero que Satanás fique fora. Irmãos, Satanás está aí fazendo o que faz a convite do homem, é um fato. Estou usando uma linguagem meio extrema, né? Mas quando a raça humana se rebela contra Deus, Satanás toma lugar. E é aí que as coisas acontecem. Satanás está tendo seu espaço, sua liberdade. Ele se opõe a Cristo, ele se opõe à igreja, ele tem sido a cabeça por trás de todo o caos no mundo. Irmãos, aceitem esse fato, não se enganem. O problema do mundo não está nos homens. Eu tenho falado isso aqui na igreja, eu falei até nos cultos à noite. O problema do mundo reside no fato de que o homem ele é conduzido pelo diabo, irmãos. Isso soa mal, fala assim: não, pastor, mas que onde já se viu? Porque é ruim falar isso, porque pode parecer que tem parente meu sendo guiado pelo diabo. Mas, irmãos, tem mesmo, mas tem mesmo. E para ser guiado pelo diabo não significa estar possuído, não significa ter Satanás dentro dele. Qualquer pessoa que não quer ser governada por Deus diretamente, ela está sendo governada pelo diabo mesmo. Esse é um aspecto importante. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente costuma pensar assim: o problema do mundo é que tem crime, e o crime existe porque o mundo é injusto, porque tem fome, porque tem corrupção, porque a pessoa teve um lar desestruturado, porque ela cresceu num contexto problemático. A gente usa uma série de ideias para justificar o mal do mundo, irmãos. Só que se a Bíblia é digna de crédito, ela diz que o problema do mundo é que o homem é pecador, está distante de Deus, e que ele é regido pelo diabo. E o diabo então está aí, soltinho, até que João vê a sua derrota final. Ele vê o fim dessa história. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: Apocalipse narra um cenário. Deus controla tudo, irmãos. A história humana está em curso. Quando esse líder surgirá? Não sei, pode ser amanhã, pode ser alguém, né? Mas no meio disso tudo, Deus está convidando pessoas ao arrependimento, porque sem arrependimento não há salvação.
Cristo voltará. Anticristo será aprisionado, será destruído, ele será lançado no inferno mesmo. Satanás será preso. Cristo reinará por 1000 anos, é o que João diz. Se é 1000, não sei, não tenho problema com esse número, para mim pode ser 1000 mesmo. Reinará por 1000 anos. No final desse período, Satanás será solto, promoverá uma rebelião contra aquele que se assenta no trono, e Jesus Cristo, em caráter definitivo, eliminará Satanás, eliminará essas pessoas. O que vem depois disso, irmãos? O que vem depois é que certamente haverá uma segunda ressurreição, a ressurreição desses homens ímpios. No final do capítulo 20 narra isso, o juízo do trono branco, onde João vê os povos da terra recebendo a sua sentença, a sentença de castigo final, aqueles que não têm Cristo. Aqueles que são de Cristo reinam para sempre. E no capítulo 21, versículo 1, João vai dizer: eis então que eu vi o novo céu e uma nova terra, porque tudo o que existia passou, tudo agora é novo. João vê, irmãos, que no final desse cenário todo, algo novo surge, porque tudo isso é passado. E quando João diz que viu algo novo, a Bíblia usa as palavras neos e kainos para falar as palavras novo. E quando fala ali, usa a palavra kainos, que significa novo, inédito, algo único. João vê que Deus traz à tona algo precioso, algo novo, único, inédito, algo que certamente vai surpreender. E quando a gente lê o capítulo 21, irmãos, vamos ler só uns versículos para acabar, porque o Adilson já bateu o sino também, né? Capítulo 21, os primeiros 4 versículos, nós vamos até o 5. 21, 1 a 5 diz: vi então um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o esposo. Então eu ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis aqui a presença de Deus com os homens, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E ele então acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Irmãos, eu creio nisso de todo o meu coração, e a gente tem que crer nisso de todo o coração. Aquele que se assenta no trono diz: João, escreve, porque isso é fiel, isso é verdadeiro, isso vai se cumprir. Que mensagem de consolo, irmãos. O Apocalipse, ele não é para ser um tormento, ele não é para ser um enigma. O Apocalipse é para consolar. Eu imagino quando aqueles cristãos ouviram e receberam aquele livro. Eu posso imaginar, irmãos, quando João manda essa carta para 7 igrejas, e o povo que estava sofrendo ouve alguém lendo aquele. Nossa, imagina o cenário, aquele monte de cristão reunido num lugar, e alguém lendo para eles, falando: olha, a gente acabou de receber uma carta de João. E o povo fala: não, lê para nós. E lê aquele texto todo longo, aquele textão danado, e começa a ler. E quando chega no final, depois de toda a perseguição, de toda a calamidade, eles vão ouvir a mensagem: tudo se fez novo. É fiel e verdadeiro. Todo caos, tudo que é ruim, vai dar lugar a algo novo. Eles devem ter, irmãos, dado glórias a Deus com tudo que tinham mesmo, porque essa é a mensagem do fim. Tem símbolos, tem desafios, mas tem um esqueleto, irmãos. E se você ancorar a sua crença nisso que é simples, você não pode ficar tranquilo que isso é o que a Bíblia diz.